O quarto do demônio. Como enfermeira forense na unidade de carceragem de um hospital, meu cotidiano envolvia lidar com situações complexas e desafiadoras. No entanto, nada poderia ter me preparado para a experiência inexplicável que se desenrolou no chamado quarto do demônio. Uma senhora idosa, cuja presença na unidade se tornou um enigma intrigante, alegava ser assombrada e abusada por um ser maligno ao qual ela se referia como Tibério. Este é o relato de eventos perturbadores que ocorreram durante seu tempo na unidade, como o mistério perdurou mesmo após sua alta. O mistério de Tibério. A idosa, com seus relatos perturbadores, transformou o ambiente clínico em um cenário digno de um filme de terror. Durante os cuidados normais, momentos após deixarmos o quarto, ecoavam gritos aterrorizantes, como se um assassinato sangrento estivesse ocorrendo. Corríamos para encontrar a paciente em estado lastimável, com ferimentos que desafiavam qualquer explicação razoável. Marcas, hematomas, lábios sangrando, um cenário digno de um pesadelo. Inexplicavelmente, objetos se moviam no quarto sem intervenção humana aparente. Em certo momento, a paciente foi colocada sob restrições de proteção, uma medida destinada a impedi-la de se machucar. No entanto, novas marcas continuavam a surgir, e sua bandeja ou carrinho, estrategicamente posicionados, apareciam do outro lado da sala. Um enigma sem solução, uma vez que o quarto era seguro, e não havia como outra pessoa estar causando esses eventos sobrenaturais. Ao questionarmos a idosa sobre esses fenômenos, sua resposta era sempre a mesma: foi Tibério. Uma entidade invisível, apenas perceptível para ela, parecia ser a origem de todo o caos inexplicável. O enigma persiste. Mesmo após a alta da paciente, o quarto do demônio tornou-se palco de perturbações continuadas. Luzes piscando, sons estranhos e fenômenos inexplicáveis continuaram a desafiar a lógica. Em uma noite, um guarda relatou luzes piscando e, sem surpresa, a origem era o infame quarto. O mistério de Tibério permaneceu não resolvido, deixando-nos com uma sensação de perplexidade e uma compreensão precária dos eventos sobrenaturais que ocorreram naquele lugar. O quarto do demônio tornou-se um testemunho de que, mesmo na racionalidade da medicina, há enigmas que desafiam qualquer explicação científica. O inexplicável permanece uma sombra constante, recordando-nos da vastidão de mistérios que permeiam nossa existência, transcendendo a compreensão humana. Isso ocorreu quando eu tinha apenas 4 anos. Nossa residência era um apartamento bastante compacto com 2 quartos. Ao entrar no nosso quarto, de imediato se deparava com a cozinha, e à esquerda, havia uma porta que levava ao nosso quarto. Enquanto brincava no quarto, meu chinelo de repente ficou preso embaixo da cama. Estranhamente, considerando que havia apenas um espaço de 5 centímetros sob a cama, não conseguia entender como isso aconteceu. Sem compreender completamente o motivo, comecei a entoar algo como sapatino, sai agora, repetindo essas palavras várias vezes. Subitamente, uma sensação de pavor tomou conta de mim, e o medo se instalou, levando-me a fugir do quarto. Após alguns minutos, reuni coragem e retornei ao quarto, surpreendendo-me ao encontrar meu chinelo a 30 centímetros da cama. Corri para pegá-lo e saí o mais rápido possível. Até hoje, não compreendo como isso pode ter ocorrido. Na minha infância, repleta de imaginação fértil, presumi que talvez um rato tenha passado, no ouvido, e simplesmente empurrado meu chinelo de lá. Mas, até hoje, essa experiência permanece como um enigma em minha memória. A pergunta de como aquele chinelo saiu de seu lugar original, debaixo da cama, e apareceu a 30 centímetros de distância, continua a ecoar em minha mente. Vez ou outra, ao relembrar esse episódio, sou invadida por uma mistura de curiosidade e perplexidade. Não importa quantos anos se passem, a perplexidade persiste. Será que foi fruto de uma coincidência inexplicável? Ou há algo mais, algo que ultrapasse a compreensão humana? A incerteza em torno desse evento peculiar permanece como uma daquelas questões não resolvidas que, de alguma forma, moldam a forma como percebemos o inexplicável em nossas vidas. Às vezes, o mistério reside nas pequenas coisas do cotidiano, e talvez a resposta nunca seja revelada.
O que sei é que aquela singela situação na infância deixou-me com uma lição valiosa. O mundo é cheio de surpresas e mistérios, e mesmo nas coisas aparentemente simples, há uma beleza intrigante que desafia a nossa compreensão. Assim, guardo essa memória como um lembrete de que, por mais que busquemos explicações lógicas, o mistério e a maravilha muitas vezes persistem, tornando a vida uma jornada fascinante e imprevisível. Era uma noite escura e sombria quando eu e meus amigos decidimos fazer um passeio pelo velho cemitério abandonado nos limites da cidade. Havíamos ouvido histórias sobre aparições misteriosas no local, mas nenhum de nós acreditava em fantasmas ou assombrações. Pensávamos que seria uma aventura emocionante. Como estávamos enganados! Ao entrarmos no cemitério com o carro velho de meu amigo, tudo parecia normal. Paramos perto de um lago e descemos para explorar o local. Foi quando vimos uma estranha figura sentada em uma pedra do outro lado da água. Parecia um homem todo vestido de preto, usando um cartola, imóvel como uma estátua. Acenamos para ele como idiotas, mas o homem não respondeu. De repente, ele se levantou e começou a correr em nossa direção sobre a água. Antes de alcançar a metade do lago, no entanto, sua imagem simplesmente desapareceu no ar. Corremos apavorados de volta para o carro, que agora se recusava a pegar. Enquanto meu amigo girava a chave inutilmente, passamos a ouvir estranhos sons de batidas atrás do veículo. Algo estava lá fora na escuridão. Em pânico, tentei ligar para minha mãe pedindo ajuda, mas meus telefones não funcionavam, como se alguma força maligna bloqueasse os sinais. Ficamos apavorados por 30 minutos até o carro finalmente ligar, e saímos em disparada pelo portão do cemitério. No mesmo instante, nossos celulares voltaram a funcionar. Nunca mais retornei àquele terrível lugar, e o vulto macabro que vimos me assombra até hoje. Sei que aquilo não era humano, e minha mente busca explicações lógicas, mas no fundo sinto que testemunhamos algo extraordinário. Meus amigos preferem fingir que nada aconteceu, mas é impossível apagar a lembrança do Homem de Preto, aquela entidade desconhecida que surgiu do além em meio às lápides para nos advertir que existem forças além da compreensão dos vivos. Essa misteriosa história de ligações tem seu início alguns anos atrás, quando eu ainda usava um telefone flip antiquado. Na época, minha vida era completamente normal e corrida, até o embaraçoso dia em que recebi a primeira ligação. Alô? Atendi, sem esperar nada de extraordinário do outro lado da linha. Porém, ao invés de uma resposta, houve apenas silêncio por alguns segundos, até uma voz rouca e profunda perguntar: Sara está aí? Confuso, expliquei se tratar de engano e desliguei, achando se tratar de trote aleatório. Mas nos meses seguintes, as mesmas ligações passaram a se repetir, sempre uma ou duas vezes por semana, de números e pessoas diferentes. Às 3 da manhã, no meio de reuniões ou jantares em família, o aparelho tocava, e do outro lado uma voz diversa perguntava pela misteriosa Sara. Incomodado, certo dia tentei retornar uma das ligações. Para meu espanto, porém, uma voz artificial me informou tratar-se de número inexistente. Tentei outros números, sem sucesso. Parecia impossível rastrear ou identificar meus obsessivos interlocutores. Só o que eu sabia, pelo código de área, é que vinham de lugares distantes e aleatórios no meio oeste americano. Até que em uma das ligações, irritado, decidi pregar uma peça. Sim, a Sara está aqui sim, menti. A resposta gelou meu sangue, não, ela não está. Em seguida, apenas o som abafado do telefone sendo desligado do outro lado. Àquela altura, eu já suspeitava não estar lidando com algo desse mundo.